Amém? Nós temos visto pequenas nuvenzinhas aqui, nuvenzinhas ali. Sexta-feira nós estivemos aqui 19, 18 ou 20. É que um dia o anjo vem cantar, outro dia ele não veio. Sexta não precisou. Tinha um coro aqui de homens. O anjo não veio, mas os homens estavam aqui. É uma pequena nuvem. Foram 2h30 de oração, adoração, intercessão, ministração, um tempo especial. E a hora que encerrou, a gente resolveu prorrogar, né? Porque o Robson deu uma palavra que o senhor estava falando, que não era para dar só o primeiro passo, era para continuar a segunda, terceira milha. E não é um dia de intercessão e de adoração que vai fazer com que as chuvas venham fortes. Então, homens, vocês estão convocados, sexta-feira, das 22 até a hora que o fogo parar de arder, nós vamos estar aqui novamente. Novamente você vai ter que fazer inscrição lá no grupo, sabe por quê? Alguns perguntaram, tem que fazer inscrição para ir na oração? Tem. Por quê? Porque se você não aparece eu fico preocupado, e eu sei que era para você estar aqui. E porque homem precisa falar assim, ó, dar a palavra, não é ficar assim, eu vou ver, né, porque pode acontecer alguma coisa, quem sabe eu não vá, parece algo melhor. Sim, sim, não, não. Então eu vou botar a listinha lá no grupo de novo, você coloca teu nome lá, e sexta-feira a gente está aqui. Amém? Não, pode deixar. Estava tudo empolgado essa semana, porque Deus vem mexendo e vem movendo, e tem falado tanto com a gente sobre coração. Como é que está teu coração? Está fofinho hoje para receber a palavra? Está pronto para dar 100 por 1? Ou ainda está no processo de arrancar os torrões? Estão arrancando? Então tá bom. Isso aí, Ana. Processos. Deus é um Deus de processos. E Ele tem falado muito nesse texto comigo, e eu estava tudo empolgado e continuo ainda. E eu queria compartilhar o que Ele tem falado comigo sobre isso. Preste atenção lá na tela. 1 Timóteo 4, de 11 a 16. Ensine essas coisas, insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Deus falando comigo, né? Sabia que era para mim. Seja um exemplo para todos os fiéis, nas palavras, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Eu estou colocando não, né? Agora é difícil pensar aqui, pensar ali, eu vou ler ali então. E na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção. Repete comigo, total atenção. Quando fala de total atenção é o quê? Foco, sem desviar. Eu estou indo para lá. Eu estou indo passar a eternidade com Cristo. Foco. Atenção total. Pode estar caindo raios, trovões do lado, mas eu estou ali porque eu sei em quem eu creio. Eu ando sobre o mar, né? Quando eu olho fixo para Ele, né, Nilton? Vamos voltar. A essas questões, entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. As pessoas têm visto o nosso progresso? E eu já fico empolgado com esses processos, né, pastora? Deus está quebrando, né? Ele quebra, eu tento colar, ele quebra de novo, e daí eu fico empolgado. Mais um processo para que eu possa crescer, né? Fique atento ao modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem.
ele fala nesse texto de ser exemplo, padrão. Sabe o que eu lembrei quando eu vi isso aqui? Ele fala para a gente ser um exemplo e um padrão na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Eu vou desligar isso aqui, senão eu vou fazer besteira. Aí eu fico falando pelo que está aqui, esqueço que está lá e fica todo mundo assim, né? Vou voltar. Eu tentei passar ali, é por aqui. Exemplo ou padrão, marca de uma pancada ou golpe, uma impressão de homens que merecem imitação. E eu lembrei do Bombril. Por que eu lembrei do Bombril quando eu vi esse texto? Porque Bombril, o que é Bombril? Uma palha de aço. Mas ele se tornou padrão. Por ser excelente, por ser uma marca que todo mundo via. E ele virou como se fosse, ninguém chega, eu quero, hoje sim, porque tem outras marcas. Pessoal aqui tudo cheio de cultura, né? Eu falei, já responderam. Bombril, na época, virou sinônimo. E eu olhando para isso, eu falei, será que eu virei sinônimo também, que eu sou padrão? Eu sou um Bombril de Jesus? Quando as pessoas olham para mim, eu sou um crente qualquer ou eu sou um discípulo? As pessoas podem olhar para mim e falar, esse é um exemplo. Esse é um padrão a ser seguido. E daí as pessoas veem as marcas genéricas, né, e falam, não, aquele lá não serve, não é um Bombril, ou não é um Abrastemp, né, que virou sinônimo também de excelência, não é o Omo. E nós? A gente tem falado muito que tem discípulo, tem crente, tem membro de igreja, tem um monte de coisas, né, e que o nosso foco nesse tempo é muito claro. Primeiro, sermos filhos e sermos discípulos de Jesus. Porque o discípulo é o Bombril, é aquele nível que dura, que é bem feito, que ninguém tem o que falar. Na palavra, o modo de falar, e daí eu fui estudar um monte de coisa sobre palavra, e eu mergulhei, escrevi um monte de coisa, pastora, para que eu chegar aqui e vou explicar, né, que a boca fala o que o coração está cheio, e fui indo. Aí fui procurar procedimento, uma conduta, no amor, né, a gente falou tanto sobre amor, né, na fé, ia falar sobre fé, estava tudo pronto, pastor. Na pureza, essa semana a gente conversou no discipulado sobre pureza, e deu o negócio é sério, pastor. A nossa psicoadaptação, quem estava aqui no outro culto sabe, né? Baixou o nível do que é pureza. A gente tem aceitado coisas que aos olhos de Deus são inconcebíveis para um filho dele. Mas não vamos entrar nisso. Aí eu falei do Bombril, Bombril. Exemplo ou padrão? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até aqui estava tudo bem. E eu perguntando para Deus, porque eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. E alguma coisa me incomodava muito. Minha esposa perguntou, por que você está assim, né? Ontem eu vi aqui, tivemos um tempo com os jovens, foi bem legal. E algo me incomodando, me constrangendo. E daí, quando eu fico assim, né? Eu tenho que parar, descansar, pedir para Deus mostrar em sonho. E daí Ele mostrou que essas coisas aqui são coisas de menino. Como assim coisas de menino, né? Imagine você ser um padrão nisso daqui. E quando Ele fala essas coisas comigo, cadê a base? Porque a alma fala, né? Ontem eu falei para os jovens, Deus fala comigo. Quando foi Deus falou com você? Ele fala, Ele vive falando. Eu falei, a alma também fala, o diabo também fala, os demônios também falam. É a palavra que é o crivo para dizer se é de Deus ou se não é de Deus. E daí eu fui parar nesse texto. Até tomar água aqui. Na garrafa, não no microfone, né? E eu fiquei chocado com o que Deus queria falar para a gente nessa manhã. Preste atenção.
Antes que chegasse a fé, éramos guardados sobre a tutela da lei para a fé que haveria de se revelar. Assim, a lei se tornou nosso pedagogo até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Chegada, porém, a fé, não estamos mais sob pedagogo. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pois todos vós, se fostes batizados em Cristo, vós vos vestistes de Cristo. Pedagogo, tutor, um guardião, um guia de meninos. O que Deus estava querendo falar comigo e que Ele queria falar com você? Que eu posso olhar para aquelas características como de um monte de formas. Eu posso tentar imitar aquelas características, tentar focar nas coisas do céu, focar na palavra e tentar andar de uma forma pura. Que eu posso expressar amor, porque quando eu expresso amor naturalmente, o que acontece? Eu me sinto bem. Eu posso expressar uma fé, eu posso fazer um monte de coisas, mas que eu posso continuar sendo um menino. Eu posso continuar sendo orientado como um menino pela lei. Não que a lei não fosse boa, porque ela nos levou a Cristo, ela mostrou o quanto nós éramos pecadores e precisávamos dele. Eu queria hoje sair do tema coração, mas Deus continua insistindo que nós precisamos olhar para dentro, que nós precisamos não ser como meninos que tentam se submeter à lei para andar como um adulto. A lei, ela serve para isso, para te impedir de fazer algumas besteiras, como a gente sempre usa para te impedir de botar o dedo na tomada e levar um choque. Mas a gente não anda mais assim, a gente não precisa mais desse alerta. E eu não estou falando tirando a lei, tá? Nós vamos seguir nisso, porque senão alguém pode falar que a lei... Olha esse texto. Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Você pode estar aqui dentro e estar entusiasmado com Deus, você pode estar entusiasmado com a lei, com a palavra, e tentar seguir. Eu quero ser assim, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero. O problema desse eu quero, que é eu que quero. Que esse eu quero pode ser sem entendimento, entusiasmado enquanto eu estou sentindo, né? Enquanto eu sinto, eu quero. E quando eu sinto, eu venho no culto no dia de frio. Aí o dia que eu não sinto, que eu não estou entusiasmado, que a minha semana for ruim, aí eu faço o quê? Pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele. Nada que você faça e que eu faça pode me tornar mais parecido com Jesus, mais amoroso, mais puro, com uma conduta decente, com uma palavra que agrade a Deus. Porque essa obra de justificação, ela é em Cristo. Que tem a ver com o que a gente falou nas últimas 4 semanas, com o que está aqui dentro com o nosso coração. E Deus está insistindo em falar isso para a gente, porque tem muita gente vivendo esse peso. Eu tenho sofrido com a crise, mas me alegrado porque eu sei que essa crise é boa. Porque se depender do Roger, eu vou ser o maior dos fariseus que vivem no desempenho. Quer ser certinho, que quer ser amoroso com a minha esposa. Mas e o dia que eu não sinto? Eu volto.
pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam a seu próprio modo de se tornarem justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Eu empolgado, eu vou ensinar as pessoas, né? Tudo que a palavra fala, sobre procedimento, sobre palavras, sobre tudo isso, e tudo isso é lindo. E tem coisas maravilhosas você botar lá na internet, né? Porque muita gente não sabe nem usar um dicionário, uma concordância bíblica, faz tempo, né, pastor? Aqueles livrão, né? Coloca lá tudo que fala sobre o poder da tua palavra. A questão é, tem duas formas de fazer isso. E é isso que Deus está querendo mostrar. O que você fez com a preciosidade que foi ministrado nas últimas 4 semanas? As últimas 2 vezes que eu ministrei, eu abri falando, o que você aprendeu no culto passado? O que você fez com o que você aprendeu no culto passado? Pois Cristo é o propósito, para a qual a lei foi dada. Como resultado, todo aquele que crê é declarado justo. Fale assim: eu não tenho nada que possa agradar a Deus sem Cristo. Você está com peso? Está difícil? Você precisa rever. Se não é você querendo crescer pelo seu mérito. Avivamento. Uma palavra tão falada, tão desejada, e que a gente tem compreendido ela tão superficialmente. E daí eu lembro do nosso nome, Reviver. Reviver. A obra menos valorizada impede a gente de transbordar, de ser avivados. Que é a obra, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Ele é um só Deus, e Ele é Pai de todos que nasceram de novo, certo? Ele é sobre todos, Ele se manifesta independente, todos os filhos recebem dEle. Ele age através de todos, por todos. E o que a igreja identifica hoje? Que quando há mover, que quando tem aqueles cultos que Deus move, tem a ver com avivamento. Só que é tudo externo. E o que está pegando nisso? O último é o que está pegando. Ele age em todos. O que é o segredo desse em todos, quando a gente está falando de avivamento? Faz assim, aqui dentro. O verdadeiro avivamento é aqui dentro. E por ele não acontecer do jeito que ele tem que acontecer, essa igreja aqui não está vivendo o avivamento. Porque nós estamos esperando de fora o que é para vir de dentro, da onde vão fluir os rios. Por que a gente continua cantando que venha, se a gente deveria falar venha para fora? Porque não tem nada fora, dentro. Porque está muito raso dentro. Porque esse avivamento hoje é uma vidinha que nos leva a ser crentes e não ser discípulos cheios do Espírito. E o que é complicado nisso daqui, gente, é porque esse aqui, ele é impedido. O Deus Criador do universo é impedido por nós de trabalhar aqui dentro. Como é sério isso?
Nada para o poder de Deus de se manifestar, de pessoas serem ressuscitadas. Mas eu impeço Ele de fazer um avivamento aqui dentro. Quando fala que Ele veio para que a gente tenha a vida e a tenha em abundância, o que quer dizer isso? Mentira? Ele quer que nós sejamos um recipiente e que sejamos cheios, a ponto de transbordar. E muitos de nós nos contentamos com aquela vida que veio para nos salvar, nos fazer nascer de novo. E temos impedido esse avivamento de acontecer. Em mim eu tenho pedido. Em mim eu tenho me esforçado. Eu tenho visto as coisas. E ontem entrou uma menina aqui, a Jussara, papi. Ela não está aí, né? A Jussara entrou, foi lá em cima nos jovens. E ela entrou, sentou. E a gente conversou, falou, orou e fez um monte de coisa. E a Jussara ali. E aquilo constrangendo o meu coração, porque a gente continuou com o nosso foco distorcido. Uma menina com um monte de problemas, que estava dormindo ali do outro lado da rua, né, papi? Linda, linda. Pensa numa menina linda. E eu olhando para aquilo e fiquei imaginando como que Deus estava olhando para ela, e a gente ali, 20 e poucas pessoas, continuando com o nosso ritual religioso. Não, porque precisa continuar a palavra, os adolescentes precisam ser cuidados. Precisam ser cuidados, eles têm paz. Sinto dizer, tenho conversado com a equipe sobre isso. Pare de se desesperar com o filho dos outros. Eles têm paz. Nós ficamos um mês sem reunião. Não teve um pai que me ligou. Não vai voltar. Não está nem aí para o filho. A menina entrou ali. E a gente não fez nada. Aí eu tive que direcionar a reunião para quê? Para ter um momento de oração, para Marion orar com ela. Mas será que Jesus não parava tudo? E falava assim: como que nós podemos te ajudar, Jussara? Mobilizava todo mundo, ensinava para esses adolescentes o que é evangelho de verdade. E meu coração ali, e a Dani perguntando: o que está acontecendo? Está acontecendo que Ele quer, está começando um avivamento aqui dentro, porque eu não posso me responsabilizar por vocês. Eu posso me responsabilizar, não posso fazer por vocês, porque nós temos a responsabilidade de estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Mas pelo meu avivamento interno, pela minha vida com Deus, e por ser mais parecido como discípulo, eu sou responsável. Fala assim: eu sou responsável. Fala: um dia, eu vou prestar contas. E não vai ter pastor Bandeira como desculpa, não vai ter pastor Aval, não vai ter pastor Roger e ninguém. Isso pode te levar, que nem o Elton falou, a passar um calorzinho por uma eternidade, né, Elton? Eu prefiro passar frio junto com o Newton lá, né, Newton? Quentinho com o Senhor. Lá não vai ter nem frio. Ou vai, né, para aqueles que gostam. Eu acho que cada um vai sentir do seu jeito lá, né? Aquele que gosta de calor vai estar com um calorão. Aquele que vai ser tão perfeito, né, que Deus... Eu imagino, Ele prepara as coisas assim, a gente vai falar: meu, como a gente era ignorante, né? Aquela mentezinha achava que conseguia compreender o Criador do universo. Tem a ver com natureza. Tudo que tem a ver com
cristianismo, com o evangelho verdadeiro, não tem a ver com lei, não tem a ver com regras, não tem a ver com você. Tem a ver, ou você nasceu de novo e tem uma nova natureza, ou você está caminhando bonzinho e religioso para o inferno. Não tem outra conversa. Sinto dizer. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, tudo manifestação de poder, manifestação de poder. Em teu nome não fizemos muito milagres. Em nome de Deus faz mesmo. Ele usa mula, ele usa pedra se precisar, para que alguém seja salvo. Eu lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. A Bíblia fala que sem Ele nada podeis fazer. Tudo que nós fazemos, tá, que não é de acordo com Ele, é mal. Porque todo bem só pode vir dEle. Nós achamos que fazemos coisas boas, mas quando você cava lá nessa bondade nossa, é só podridão. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, se tivesse todo o conhecimento, se tivesse uma fé que permite mover montanhas, gente, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo, tá? Tudo que tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Amor é a essência de Deus, é a natureza de Deus em nós. É isso que esse texto está falando. Referência. Madre Teresa de Calcutá, né? Ela pode estar no inferno, ela morreu? Pode estar no inferno, sabia? Se ela não fez tudo o que ela fez, baseada nesse amor que vem do Senhor, numa nova criatura, sinto dizer, Deus não vai abrir mão de princípios, Ele não vai ser injusto com o que está escrito. Muitos desses homens que deram a vida, e no final das contas eles estavam fazendo as coisas, sabe para quê? Igual a gente faz um sopão, muitas vezes, na carne, e daí você entrega a sopa e vai embora, né? Ontem eu fiz sopa. Fica aquele negócio assim, né? Não fica, não é bom? É bom, mas pode ser obra, e não manifestação de natureza de Cristo. Falei que eu não ia brigar mais, hoje eu não estou brigando, eu estou corrigindo. Eu estou levando a gente para entender o que Deus quer. Eu estou cansado de nuvenzinha. Você não está cansado de nuvenzinha? Estou cansado, para de brigar com as pessoas. Eu já fiz um acordo com o pastor Bandeira, né? Para a gente não brigar mais. E agora você pegou o exemplo e fica brigando com eles. Não adianta. Sabe por que não adianta? Porque eles podem ouvir você e fazer como obra, e não como manifestação, não como um constrangimento aqui do coração de entender que Deus está aqui para ser adorado hoje. Até me perdi aqui. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Você pode estar vivendo bonitinho aqui dentro e sendo um enganado a si mesmo, né? Como Efésios que diz, Tiago diz, né? Enganando a si mesmo. Ouve e não pratica, continua se enganando, culto após culto se enganando, saindo daqui feliz,
Que palavra, hein? Do que o pastor falou? Ah, não sei, mas olha, mexeu, né, pastora? Foi no fogo. Aquele pastor, ele briga comigo, eu gosto de apanhar. Não aprendo, mas eu apanho. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Quem foi criado para ser justo e santo? É a nova natureza, não foi você. Quando acontece o novo nascimento e você tem essa nova criatura, você só consegue ser justo e santo através dela. Todo o resto é obra carnal. Todo o resto é o quê? Fruto de obras, não manifestação de fruto. Quando Deus começou a transicionar daquela introdução, que era uma palavra de obras, o Roger querendo mostrar como é que vive bem de obras. O que veio no meu coração foi o seguinte: para de focar nos frutos e olha para a raiz. A igreja olha para os frutos, ela olha se o louvor foi legal, se mexeu com o sentimento. Nós pegamos listas de coisas legais que todo crente deveria fazer e tentamos produzir isso. O que Deus está querendo falar para a gente? Para de querer produzir fruto. Você não pode produzir fruto. Todo o teu fruto é fruto de injustiça. Tudo que você pode fazer é no braço. Olha para a essência, que foi o que a gente falou nas últimas 4 semanas. Olha para o seu coração como que ele está. Olha o que você tem colocado para dentro de você, para alimentar ou a sua carne ou o seu espírito. Nós temos produzido muita coisa que não tem nada a ver com o fruto de uma nova natureza. É o Espírito que renova o teu pensamento e as suas atitudes, que pega um princípio da palavra e faz isso. O coach tenta, o psicólogo tenta, não a pastora, que a pastora é psicóloga crente. Então ela pega o princípio da psicologia, bota a palavra em cima, pega o Espírito Santo e vira do avesso. Aquele jeitinho dela, né? Quem já foi lá comigo, ela só bateu. Eu nunca mais fui nela. Aí depois depois eu entendi, né? Você quer ser tratado como um menino ou como um adulto, né? Aí eu, mas ela podia, né? Passar a mão, né? Filhinho, né? Obrigado. Lindo, né? Cristo, eu quase entreguei um negócio agora aqui. Cristo em vós, a Janete vai entender, né, Janete? Esperança da glória. Quem em vós? Fala, eu não tenho nada para dar para essa terra, fala. Fala, eu me acho. Mas eu sou só mais uma Coca-Cola, que sem Cristo nem gás não tem. Gente, quem sabe, deu para entender agora, né? Eu sou uma Pepsi. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus entre os gentios quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério, a saber, Cristo em vós, esperança da glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Lembra que eu falei da criancinha? Criancinha anda pela lei, maduro anda pelo Espírito. O que eu estou falando aqui é para que nós chegamos maduros. Tem uma versão que fala, que é uma versão legal também.
inteiros ou aprovados em Cristo, alguma coisa assim, que mostra a plenitude que é ser maduro. Plenos. Criança anda por lei. Os plenos, eles andam mais que a lei. E Jesus veio mostrar isso para a gente com um monte de coisas. Um monte de coisas. Criança não olha para a mulher do outro porque é pecado. Certo? O que Jesus falou? O maduro, ele nem pensa no coração nada. Porque ele sabe que não é o olhar é só a manifestação do que já aconteceu. A igreja continua andando igual crianças, que precisam de um tutor. Aquele original ali fala, gente, que aqueles meninos, eles não saíam de casa sem o tutor. Sabe o que é isso? É que é assim, quando você sai na rua sozinho, você precisa que alguém, tem alguém vendo? Se não tiver ninguém vendo, eu sou uma pessoa. Ou eu entendo que eu não tenho como esconder porque ele está aqui dentro. E que daí eu posso até não olhar. Mas aqui já está querendo pescoço assim. Você é um menino? É uma criança que precisa andar desse jeito? Ou já é maduro? Já entende graça? Já entende o que é andar pelo Espírito e não satisfazeis os desejos da carne? Escutar. Até quando eu vou ter que orar por coisas que você pode escutar no Senhor? Até quando? É porque muitas vezes você só escuta o que você quer. E daí você quer que eu ore ou que alguém ore por você para dar uma solução mágica para aquilo que Deus já falou. Quem não nasceu de novo não pode ser maduro. Ver se eu tenho tempo para continuar ou vou ter que acabar aqui. Não tem tempo ainda para... Até agora foi introdução, pastora. Eu falei, não vai sair o nome dele, fugiu o nome do religioso lá que importa nascer de novo. Nicodemos, eu já ia falar Zaqueu já. Gente, eu tenho 50 anos, como é que pode? 51, né, Dani? Até um ano eu esqueci. Nicodemos, um religioso, que foi conversar com Deus, disse que era o líder dos religiosos, o cara lá. O que quer dizer isso? Você pode ser um religioso líder de discipulado, né? Líder, pode ser um pastor, que nem eu, um líder religioso. E daí eu vou lá conversar com Jesus, quero entender esse negócio aí da lei, que eu vi que você tem revelação, que você é diferente. Aí ele fala, importa nascer de novo. Importa ter uma nova natureza. Por que Deus usa os iletrados? Por que Deus usa aquele novo convertido? Porque aquela natureza vem e ele fala, não tem nada igual e eu não tenho medo. E ele não sabe, ele sabe um versículo, João 3,16. E eu sei que aquilo ali vale, o resto não me interessa. E ele fala do que já aconteceu aqui. E já começa a manifestar, e aquele negócio vai fluindo, aquela loucura. Você nasceu de novo, gente. Deus está batendo tanto em mim, que eu estou com medo de se o pastor fizer um apelo, eu vim aceitar Jesus de novo, porque eu estou, sabe, meio preocupado assim. Porque tem coisa que não é para estar assim. Será que não sou eu aqui pregando para você, uma mula sendo usada, né, pastora? Quem que diz? Nos últimos tempos terão enganadores, falsos profetas. Quem que diz? O teu espírito testifica com o que eu estou falando? Ou está recebendo como ofensa?
Se ele estiver recebendo como ofensa ou estiver te incomodando muito, posso ser eu o falso profeta. Ou pode ser o contrário, né? Pode ser de Deus e o coração está duro, cheio de torrões. Não quer receber uma semente para que você dê muito fruto, para que a tua raiz seja firmada na palavra e não no teu sentimento e no que você acha. Eu vou ler um texto agora, que daria mais uma pregação. Eu queria que você, depois que eu terminar de falar, abaixasse os seus olhos, é duro, né? Fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça, prestasse atenção no que eu vou falar. E deixasse o Espírito Santo falar com você. Porque o que eu vou ler aqui é muito precioso para passar de qualquer jeito. Feche seus olhos. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estão em Cristo. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, porquanto o que era impossível à lei, levar um menino a crescer, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança à carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Continue com seus olhos fechados. Para o que você tem se inclinado? Para as coisas do Espírito, para as coisas da carne, há uma divisão, é uma luta, está tudo tão difícil. Será que você nasceu de novo mesmo? Será que você não mudou de religião ou aceitou uma religião? E hoje precisa entender que essa religião, que as regras, que a lei, não vai te levar para lugar nenhum? Que ela pode te levar para o lugar mais importante, para Cristo. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você é do Senhor? Olha que pergunta séria. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo Espírito que habita em vós. É Ele que traz o avivamento. É Ele que vivifica isso que está aqui dentro e te traz de uma vida de morte para uma vida de vida verdadeira. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis.
O mesmo Espírito que te salva, te leva a mortificar tudo que está querendo gritar aí dentro. Você está perdendo a guerra, está perdendo a guerra para a carne, você está tentando fazer no braço. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que essa afirmação final nos diz? Quem tem te guiado? Quem te guiou até aqui hoje? Você é filho? Essa é a pergunta mais importante dessa manhã. Porque você pode estar na igreja há 20 anos, 30 anos, você pode ter nascido na igreja e ainda não ser filho. Se coloque de pé, solta a mão de quem está do teu lado, continua de olhos fechados. Feche os olhos. Pergunta para Deus agora. Pergunta para o Espírito Santo. Senhor, eu nasci de novo. Espírito, fala comigo. Eu não quero ser um bastardo aqui dentro. Eu não quero ser um religioso. Importa nascer de novo. Não importa se você pertence a uma igreja. Não importa se você vem no culto, se você vai no discipulado, se você toca aqui na frente, se você prega. De nada importa se você não nasceu de novo. Fala com o Senhor. Pastora. Tão simples, justamente porque não vem de nós. Se você quer, mesmo que você já tenha certeza que nasceu de novo, mas se você quer confessar com a tua boca hoje, para que o teu ouvido ouça o que o teu coração crê, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a seu Filho Jesus Cristo, a quem enviaste. Simples assim. Deus disse, Jesus fez, eu quero. Você pode dizer junto comigo? Senhor Deus, eu reconheço que sou pecadora, que na força do meu braço eu não entrarei na tua presença, mas eu reconheço que tu és o único Deus vivo e verdadeiro, e creio em Jesus Cristo, o primogênito dentre muitos, que foi enviado por amor para pagar o preço do meu pecado e me resgatar do império das trevas e me colocar no teu reino, Senhor. Eu creio em Jesus, eu o recebo, eu me entrego e assumo a partir de agora como filho teu, em nome de Jesus, a crescer para me tornar um filho maduro, a maturidade do meu irmão mais velho. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Amém. Amém. Vamos dar uma salva de palmas para